Olá pessoal, somos alunos de Engenharia Civil, turma MR01, na Unifax, e nessa videoaula mostraremos algumas ferramentas tecnológicas que atualmente ajudam no trabalho do engenheiro civil. Falaremos sobre o programa Modelur. Em contraste com aplicações CAD comuns, onde o usuário projeta edifícios com dimensões habituais, tais como largura, profundidade e altura, Modelur oferece um design de ambiente construído através de parâmetros urbanísticos-chave, tais como número de pisos e área bruta de construção de um edifício. Além disso, os valores do controle urbano, ou seja, piso, índice, espaço, área construída, e os requisitos, ou seja, número de estacionamentos ou área verdes, com base no uso da terra normativas, são calculados em tempo real. Quando altera-se algum parâmetro básico no programa, como podemos observar na tela, a área construída como um todo e imediatamente alterada, todos os edifícios são atualizados e os valores de controle urbano recalculados. O Modelur também detecta automaticamente se o plano está em conflito com parâmetros urbanos ou dadas restrições. Por exemplo, saberá se dois prédios, como podemos observar novamente na tela, se dois prédios estão muito próximos ou se a área construída e usada de forma errônea, como a altura do prédio e a área ocupada. Essas são algumas informações e características sobre o Modelur, que é um programa que pode ser perfeitamente usado na engenharia civil e tem muitos benefícios para esta engenharia. Meu nome é Jean Bastos e vou falar sobre o ETABS. O inovador e revolucionário novo ETABS 2013 é um pacote de software integrado final para o projeto de análise estrutural de edifícios, a incorporação de 40 anos de pesquisa e desenvolvimento contínuo. Este último ETABS oferece modelagem 3D incomparável, objeto baseado em ferramentas de visualização, poder analítico incrivelmente rápido, linear e não linear, capacidade de design sofisticados e abrangentes para uma ampla gama de materiais e especificados de display e gráficos. Relatórios de desenhos esquemáticos que permitem aos usuários de forma rápida e facilmente decifrar, entender, análise e os resultados do projeto. Desde o início da concepção do projeto até a produção dos desenhos esquemáticos, a ETABS 2013 integra todos os aspectos do processo de projeto de engenharia. Criação de modelos nunca foi tão fácil. Comandos de desenho intuitivas permitem a geração rápida de piso e escalaramentação elevada. Desenhos CAD podem ser convertidos diretamente em modelos ETABS ou usados como modelos para que os objetos ETABS possam ser sobrepostos. O State of the Art 64-bit Simplify Solver permite que modelos extremamente grandes e complexos para serem analisados rapidamente e suporta técnicas de modelagem não lineares, tais como sequenciamento de construção e os efeitos do tempo, por exemplo, fluência e retração. Projeto de estruturas de aço e concreto com otimização automática, vigas amistais, colunas, vigas mistas de aço e concreto e alvenaria. Parede de cinzalhamento está incluído, assim como a verificação de capacidade de conexões de aço e placas de base. Os modelos podem ser realisticamente processados e todos os resultados podem ser apresentados diretamente sobre a estrutura. Relatórios detalhados e customizáveis estão disponíveis para todas as análises e produção de design e desempenho de construções esquemáticos de planos de enquadramento. Horários, detalhes e secções transversais podem ser gerados por estruturas de concreto e aço. A ETABS 2013 oferece um conjunto inigualável de ferramentas para engenheiros estruturais, concepções de edifícios, se eles estão trabalhando em estruturas industriais terrenas ou os mais altos arranha-céus comerciais. Imensamente capaz, contudo fácil de usar, tem sido a marca de ETABS desde sua década de introdução atrás. E esta última versão continua essa tradição, fornecendo engenheiros com um software tecnologicamente avançada, porém intuitiva. Meu nome é Jorge Ázaro. Este é o projeto Hydroflow. Este projeto foi registrado no SourceForge, que é o maior fornecedor mundial de hospedagem para projetos de desenvolvimento de software de fonte aberta. O Hydroflow determina o fluxo do rio
e os métodos de organização Strehler e Shreve. O algoritmo baseia-se na análise topológica da rede de drenagem de bacias e tem como objetivo principal classificar os mapas automaticamente hidrografados. O Hydroflow trabalha com arquivos shapefiles com os seguintes planos de informação: rede de drenagem, as linhas, limite da área de estudo, linhas ou polígonos e isolinhas, altimétricas, linhas ou polígonos também, sendo o último opcional. Ele foi desenvolvido pela Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, pelo LABS, de Geoprocessamento do Departamento de Geologia, aplicado da própria faculdade. Atualmente, ele se encontra na versão beta e disponível às plataformas Windows, Linux ou... Meu nome é Gilson Daniel e eu vou falar para vocês sobre o Microsoft Office Excel. É um editor de planilhas produzido pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows e também computadores Macintosh da Apple. Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de gráficos que, juntamente com a marketing agressiva, tornaram o Excel um dos mais populares aplicativos de computador até hoje. No dia a dia dos engenheiros, essa ferramenta é muito útil, já que nela é possível realizar cálculos, uma atividade que está sempre presente no dia a dia de qualquer engenheiro. Exemplos desses cálculos são orçamento, topografia, cálculos de concreto armado e entre outros. Sem esquecer também que essa ferramenta é muito útil, pode produzir também gráficos. Olá, meu nome é Lucas Gantoa Pereira e eu vim aqui falar agora do CSI Bridge. O CSI Bridge é um software para modelagem, análise e dimensionamento de estruturas de pontes por elementos finitos com diversas ferramentas e assistentes para facilmente projetar uma ponte. O programa está preparado para a geração de modelos com geometrias complexas e vários tipos de cargas e análises. O CSI Bridge permite a concepção rápida e fácil e retrofitting de pontes de aço e concreto. O modelador paramétrico permite ao usuário construir modelos pontes simples ou complexos e de fazer alterações de forma eficiente, mantendo o controle total sobre o processo de design. As pistas e veículos podem ser definidos de forma rápida e incluem os efeitos de largura. Com base no Construction Scheduler, o utilizador pode definir as várias fases de construção da obra e sua duração, cargas, condições de apoio e etc. Entre outros tipos de processos construtivos que o CSI Bridge permite modelar, destacamos as pontes pré-fabricadas com alteração das condições de apoio das vigas antes e depois da betonagem. Esta filosofia revolucionária permite otimizar o tempo de modelação da estrutura e faz do CSI Bridge o software mais versátil e produtivo atualmente disponível no mercado. Meu nome é Lucas Rabelo de Souza e eu vou falar sobre o DevC++. O DevC++ é um ambiente de desenvolvimento integrado que permite a realização de programações na linguagem C, que é a linguagem para programação de computadores. É possível usá-la para criar um conjunto de instruções que o computador possa executar. A grande vantagem de utilizar o DevC++ é a facilidade de manusear essa ferramenta, possibilitando que seja utilizado nas faculdades por professores e alunos de engenharia em aulas como algoritmo e programação. Também é bastante usado para a criação de programas extensos, pois possui um índice de erros muito pequeno. Ela usa a porta MinGW do GCC como seu compilador. Na engenharia, essa ferramenta pode ser utilizada na programação de máquinas de trabalho, mas é usada com mais frequência na parte administrativa de uma empresa, como na criação do sistema da máquina de bater o ponto de funcionários. Meu nome é Bruno Lima e vou falar sobre o FTOO. O FTOO é um dos programas de cálculo estático e dinâmico de estruturas planas, mais usado pelos estudantes de engenharia civil. O FTOO permite a determinação de diagramas de esforço transverso, esforço axial e momento flexor de forma bastante fácil, ou seja, é um programa utilizado para análise do comportamento de estrutura ao cálculo estrutural de portos planos, treliças, vigas e outras inúmeras estruturas da engenharia civil. O programa tem a vantagem de ser uma ferramenta de simples manuseio que une a única interface
recursos para a eficiente criação e manipulação da estrutura a ser criada. O F-Tool vem sido muito utilizado também em algumas disciplinas de faculdade, como mecânica estática e resistência dos materiais, e também para outras voltadas para cálculo de estrutura. O programa foi idealizado por um professor da PUC-Rio e foi destinado ao domínio público, todos têm acesso, mas nem a PUC nem o criador do programa se responsabilizam pelo uso e mau uso do programa, o que pode acarretar em possíveis prejuízos na construção civil. Meu nome é Alexandre Lisboa e vou falar sobre o SAP 2000. O SAP 2000 é um programador que possibilita a visualização bi- e tridimensional de edificações, alimentado por um motor de análise incomparável e ferramentas de design para os engenheiros que trabalham nos setores de transporte, industrial, obras públicas, comercial, de esportes, dentre outros. Em seu ambiente de modelagem 3D, baseado em um objeto gráfico de uma grande variedade de opções de análise e projetos totalmente integrados em uma poderosa interface de usuário, o SAP 2000 provou ser o mais eficiente programa com a finalidade produtiva e prática estrutural no mercado hoje. Como eu havia mencionado anteriormente sobre sua interface, é importante ressaltar que é ela que permite a criação de modelos estruturais rápida, intuitivamente, sem atrasos de aprendizagem ao longo da curva. De fato, esse programa é muito útil para os engenheiros de vários ramos. Meu nome é Guilherme Orrico. Eu vou falar sobre o aplicativo ou programa de gerenciamento de projetos chamado MS Project, utilizado para planejar, programar e representar graficamente as informações sobre um certo projeto. Ferramenta essa muito importante para estabelecer um plano inicial do projeto. Além disso, recalcula rapidamente os cronogramas, nos permitindo saber como as mudanças em parte dele podem afetar os seus planos como um todo. Informações essas transcritas na próxima tela. Os principais pontos desse programa são gerenciar e entender definitivamente os pontos e cálculos do projeto, obter uma grande produtividade, criar os gráficos e diagramas profissionais, obter controle sobre os recursos e finanças, controlar finanças atribuindo orçamentos, controle de projeto de acordo com as necessidades do usuário. Ele também calcula a quantidade de materiais juntamente com o seu valor e para evitar desperdícios e aumento de orçamento. Também organiza custos como alimentação, transporte, salários de funcionários, entre outros cálculos.